Bom dia, irmãs, irmãos. É com uma grande alegria, poder saber que, mais uma vez, estamos juntos para podermos compartilhar da palavra de Deus. A situação continua sendo essa, ímpar, aqui na minha frente, eu não consigo ver os irmãos, que estão aí nas suas casas. Já consigo ver o irmão Paulo aqui, o irmão Luiz, são assíduos frequentadores, ouvem a mensagem em primeira mão. Está aqui conosco também o nosso irmão Cláudio, nos ajudando aqui na questão do som. Nosso muito obrigado, pelo irmão Paulo, que toda semana está sempre aí nos ajudando, para que esta mensagem possa chegar aos irmãos de tal forma que toda a igreja possa ter a palavra de Deus compartilhada. O texto bíblico que eu quero trazer nesta manhã se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4, que, de acordo com a NVT, Nova Versão Transformadora, a palavra de Deus nos diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E como o mês de maio é considerado por muitas igrejas evangélicas como o mês da família, e é conhecido por todos, como o mês das noivas, mês que as noivas escolhem para fazer os casamentos, E também neste mês comemora-se o Dia das Mães. Então, nada mais apropriado que trazer um dos temas na área da família, que é a relação entre pais e filhos, E eu quero orar com você nesta manhã, para que o Senhor possa nos dar o entendimento da palavra, e o Espírito Santo poder fazer a gente discernir, a gente estabelecer diferença, a gente poder ter clareza no que está escrito aqui, para que a gente possa aplicar, na vida da gente, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos fez, o Senhor nos criou, o Senhor fez a família, e o Senhor deu aos pais filhos e aos filhos pais, para que perpetuasse, por meio da família, a glória do Senhor, para que, através da vivência na família, nós pudéssemos entender melhor quem é o Senhor, no seu relacionamento na Trindade e no relacionamento também do Senhor para conosco, que somos filhos adotivos. Nos dá o entendimento, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, e nós te rogamos também que o Senhor conceda da tua graça maravilhosa, e cada pessoa, cada irmão, cada irmã, que neste momento, na sua casa ou no seu ambiente, muitas vezes de trabalho ou diferente lugar, ó Deus, distante daqui, possa, ó Pai amado, se apropriar da tua palavra e assim ser totalmente edificado pelo maná do Senhor nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para que você possa depois melhor
né, tirar dúvidas, compreender, se tiver alguma dúvida em relação ao tema, que é relação pais e filhos, né, você pode também estar me chamando depois, né, no PV ou nos pastores, né, no privado, a gente pode conversar, não é? E também gostaria de indicar um livro, né, do reverendo Augustus Nicodemos, que tem um livro escrito nessa área da família, tem vários, né, mas um deles é A Bíblia e a Sua Família, né? Então, é A Bíblia e a Sua Família, do reverendo Augustus Nicodemos. Bom, o texto bíblico que eu li agora há pouco, aqui, fala como os filhos devem se relacionar com os pais e como os pais também com seus filhos. Mas, desde já, eu quero dizer que, para que sejamos capazes de cumprir esta ordem de Deus, não é, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo, né? Como está escrito em Efésios, né, capítulo 5, versículo 18, né, que diz: e não se embriaguem com vinho, mas se encham com o Espírito Santo, não é? Porque o vinho traz dissolução, traz confusão, não é? Mas ser cheio do Espírito Santo, ao contrário de ser cheio do vinho, ser cheio do Espírito Santo traz bom senso, traz equilíbrio, faz com que você possa realmente colocar em prática aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nessa questão da família, começa falando das esposas serem submissas aos seus maridos, os maridos amarem suas esposas, né? Fala do relacionamento matrimonial, relacionamento conjugal, e que, lógico, né, merece uma mensagem, né, inteira aí só sobre este assunto. Hoje eu quero me deter em filhos e pais, né? E aqui no versículo 1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. E aqui, o que é obedecer? Obedecer é colocar-se debaixo daquilo que escutou, estar submisso, estar sujeito, né? Originalmente significa ouvir sob alguma coisa que foi dita. E, no caso, os filhos devem se colocar sob a orientação ou debaixo da voz de comando dos pais. E também no versículo 2 diz: honre seu pai e sua mãe, né? E honrar significa respeitar, tratar os pais com dignidade, cuidá-los com as finanças em tempos de necessidade, né? É lógico, o filho quando está pequeno, né? Quando está criança, está adolescente ou até jovem, não tem renda, não é difícil, né? Por mais que queira ajudar, mas às vezes, né, não consegue, né? Mas os filhos vão ficando grandes e vão tendo o seu próprio sustento e tudo mais. Honrar significa, de fato, considerar e cuidar dos pais em tempos de necessidade, não é? E isso inclui a questão de cuidado da saúde, cuidado das finanças, né, e tudo mais. E, por exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 4, o Senhor Jesus repreendeu os judeus que deixavam de honrar os pais, dando dinheiro para o templo, em vez de ajudar os pais idosos. Eles diziam assim: mas eu estou servindo ao Senhor, não é? Então, tudo que eu ganho é para o Senhor, né? A gente tem que esquecer a família. Tipo assim, eles tinham esse espírito, e Jesus falou: não é assim que funcionam as coisas. Não é porque você é sacerdote ou porque você está dando dinheiro ali no templo, dedicando às causas
do templo, né, das oferendas, que você vai deixar de honrar seus pais. Né? E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, Paulo determinou que filhos e netos aprendam a sustentar os pais e avós idosos. Olha, é muito claro essa questão, né? E quando é que os filhos não honram os pais, deixam de honrar os pais? É quando eles desprezam os pais, né? Quando ele diz, meu pai não sabe de nada, meu pai é velho, né? Caducou, está ultrapassado. Não é? E você está, como filho, desprezando. Né? Conforme Deuteronômio 27:16, você pode consultar. E não honrar também passa pela questão de amaldiçoar. Né? Em Êxodo 21:17... e Levítico 29, não é? Fala sobre o filho que amaldiçoa os pais. Não é? E naquela época, se realmente, né, no Antigo Testamento, né, era aplicada a pena de morte para filhos que amaldiçoavam seus pais. Tamanha era a ênfase dada para que os filhos obedecessem e honrassem seus pais. É claro que, como é que o filho vai obedecer ao pai? Porque está escrito, então, lei é pela lei. Então, já que está escrito, eu vou obedecer. Né? Aí o filho vira um robô e diz assim, eu obedeço. Não é assim, né? Não é algo mecânico, frio, mesmo porque a relação entre filhos e pais, lógico, não pode ser uma relação fria, formal, legalista, né? Já pensou o filho chegar com o pai e falar assim, meritíssimo senhor, né? Tá dizendo que o pai é o juiz, né? Então a imagem do pai é aquele pai que só julga, que só repreende, né? Já pensou um relacionamento desse? Né? O filho pode estar por fora obedecendo, né, com muito medo, mas por dentro está lá negando tudo aquilo que o pai está ordenando. E esta relação, esta obediência, deve sim ser dentro de uma esfera de verdadeira e profunda amizade entre pais e filhos. Não é? E então, de que forma os filhos devem obedecer? Qual a maneira de obedecer? Né? Em Colossenses 3:20, fala assim, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A obediência deve ser voluntária, espontânea, sem reclamações ou murmurações, não é? Com gratidão, sem barganhar, né? Dizer, eu vou obedecer porque aí se obedecer, aí ele vai ver, puxa, que filho bonzinho, aí meu pai vai me dar as coisas que eu quero. Né? Então é assim, colocar uma forma de querer obter vantagens, né? Então, não se deve obedecer ao pai, né, sob forma de querer ganhar vantagem. Né? E há limites para a obediência? Filhos que têm pais cristãos, com certeza não há limites. Né? Espera-se que os pais cristãos possam colocar ordens, né, para os filhos que estejam de acordo com a palavra de Deus. Não é? Então a palavra de Deus diz, em tudo obedecei. Em tudo significa completamente, sempre. Deve ser uma obediência contínua, né? E a obediência deve ser voluntária, né? Deve ser voluntária, espontânea, sem reclamações ou murmurações, e deve ser contínua. Agora, às vezes, os pais, ou o pai ou a mãe, pode não ser cristão, ou pode ser um cristão que esteja vivendo na carne, vivendo de forma egoística, vivendo até no pecado. E muitas vezes, o que pode acontecer, não muitas vezes, mas casos, né?
casos em que ordens dos pais sejam contrárias à palavra de Deus, né, de forma clara. Puxa, a gente vê que isso daí tem nada a ver com a palavra de Deus, né? E os filhos, né, menor de idade, estão debaixo da autoridade paterna, e pelo fato de não terem condições de separar claramente o que é o bem, o que é o mal, muitas vezes as crianças, né, elas ficam confusas com certas coisas que os adultos fazem, né? E se aquilo é de Deus ou se não é de Deus, muitas vezes não fica tão claro, e as crianças, elas às vezes se enchem de dúvidas, mas como é pai, elas acabam sem alternativas obedecendo aos seus pais, né? Cumprindo ordens que não estão de acordo com a palavra de Deus. Né? Mas, nesse momento, se, por exemplo, a criança fez alguma coisa contrária à palavra de Deus e ali sentiu, puxa, eu fiz alguma coisa errada, mas eu não sei se é errada, né? Pode, com certeza, né, pedir perdão, né? Pedir perdão por aquilo, mas ou pedir para que livre por misericórdia divina de ordens paternas que contrariam a palavra de Deus. Mas a gente deve saber uma coisa: a responsabilidade, mesmo nesse caso, é dos pais. Grande é a responsabilidade dos pais em jamais provocar a ira dos filhos, nem colocá-los num conflito ético entre a autoridade do pai e a autoridade de Deus. Muitas vezes os filhos, eles querem fazer a vontade de Deus e os pais pode ser que estejam impedindo os filhos de fazerem a vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, não é? Sabendo que deve agradar a Deus e também deve obedecer aos seus pais. E por que obedecer aos pais? Porque é justo, é correto, né? Você quer fazer uma coisa certa na vida? Às vezes as pessoas falam, puxa, eu queria fazer, só quero fazer o que é correto. E o que é correto? Correto é obedecer aos pais. Veja, Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Em algumas versões e traduções está, pois isto é justo. Justo, né? Justo é sinônimo aqui de correto. Algo correto, algo, né, que agrada a Deus, Deus fica contente, é algo adequado. Qual é o comportamento adequado de um filho? Você olha para o filho, o que você espera dele? Automaticamente, qualquer resposta é obediência. Filhos obedientes. Isso é adequado. Não é? E por que isso? Porque os pais foram que geraram, trouxeram vida. Ah, mas eu sou adotivo. Sim, mas eles adotaram você, né? Outra, porque é mandamento, é o 5º mandamento dos 10 mandamentos. É um mandamento claro, né? Claro, obedeçam, honrem pai e mãe. Isso é mandamento. E terceiro, é porque o primeiro mandamento com promessa de prosperidade e longevidade, não é? E a outra é porque é agradável a Deus, não é? Salvo exceções, né? Porque isso pertence à soberania de Deus, mas é promessa bíblica de que filhos que obedecem aos pais têm longa vida e têm prosperidade. Né? Quantos e quantos filhos, né, não foram criados ou mal criados, né, debaixo de pais perversos e tudo mais, mas a postura era de obediência, não é? Que Deus tem abençoado, Deus abençoou e hoje são prósperos e têm uma longa vida. Não é?
Então, isso é bênção do Senhor. Gostaria de deixar alguns conselhos aqui aos filhos que são jovens e adolescentes, né? Que não se deixem levar pelo conceito de liberdade que o mundo fornece, não é? Para desobedecer aos pais, né? E às autoridades. Hoje eu não quero me deter no conceito de obediência às autoridades, porque está se tratando de o tema de família, mas com certeza, né, tendo o pai como autoridade, é importante os filhos obedecerem e honrarem. Procurem ser cheios do Espírito Santo, coloque em dia o seu relacionamento com seus pais. Se você está numa situação como filho, de que você mora na casa ali de seus pais e não conversa com seus pais, está na hora de acertar. Se você é uma pessoa que segue a Jesus, ou mesmo que não siga a Jesus, mas você sabe que isso daí não é fator de bênção, né? Procure chegar com seu pai e diga: pai, me perdoa, pedir perdão, restaurar esse relacionamento. Ah, mas eu não consigo, porque, sabe, imagina, o que o meu pai me fez, não tem perdão. Será que é isso mesmo? Será que Deus não perdoou o seu pai? E Deus também não te perdoou de tantas coisas que você já fez para Ele? Não é? Então, peça perdão ao seu pai. E se seus pais estiverem em situação de necessidade financeira por causa da idade, ou se estão em condições de fragilidade física ou psicológica, se vocês são adultos, não os abandone. Procurem dar toda a assistência necessária. É bênção do Senhor. Isso é questão de honra. É questão de honra. Deus abençoa. Não é? Bom, e os pais, né? A palavra de Deus diz: olha, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Bom, para começo de conversa, pais, aqui no versículo 4, no original é paters, que se refere a pai, homem. Ou seja, aqui quando fala pais, seria pais, ou seja, pais homens. Não é? Ah, mas e o pais aqui do versículo 1, não é? Olha como é diferente. No versículo 1 do capítulo 6, está escrito: filhos, obedeçam a seus pais. Só que no original, sabe o que está escrito no original? É goneusin, que quer dizer aqueles que geraram, né? Ou seja, é pai e mãe, né? O casal. Só que no versículo 4, quando fala pais, né? Eduquem seus filhos, está falando de homens. Pai, homem, não é? E isso faz com que a gente possa perceber o seguinte, que a Bíblia coloca em primeiro plano para o pai, homem, a responsabilidade da educação dos filhos. Porque na sociedade, né, muitas vezes, tradicionalmente, e tem muita gente que ainda pensa assim, é assim, né? Ah, eu sou pai, minha função, minha obrigação é sair, trabalhar, buscar o dinheiro e trazer dentro de casa. E a mãe cuida dos filhos. Se os filhos estão dando problema, o culpado é a mãe. Não é? Esse é o pensamento, mas esse não é a perspectiva bíblica de educação de filhos. A responsabilidade se refere ao pai homem. Veja a responsabilidade, né? Deus o Pai, Cristo, não é?
Cristo, Filho do Deus Pai, e Deus Filho, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e Jesus Cristo é o cabeça do Pai homem. Só que o Pai homem é o cabeça da família, é o líder da família. Então, a educação do lar para com os filhos é de responsabilidade, em primeiro lugar, dos pais. E quando é que o pai acaba provocando a ira dos filhos? Como é que ele irrita os filhos? Quando, olha só, ele usa de forma não apropriada a autoridade de pai, não é? Ele chega e fala assim: ó, fica quieto, cala a boca porque eu sou teu pai. Mas pai, cala a boca. E agora, não vai falar nada? Ué, mas não falou para calar a boca, agora por que está querendo que o filho fale, né? Bom, isso daí tem até meme disso aí, né? Mas é tipo da coisa, né? Às vezes, né, o pai, né, vem para querer disciplinar o filho, só que não usando bom senso, não planejando, né, aquela educação, aquela disciplina, ele vem com tudo, não é? Por isso que, às vezes, o que acontece, os filhos pensam assim: poxa, meu pai só briga comigo. Ele nunca perguntou o que eu estava sentindo e por que eu estava sentindo. E muitas vezes, quando é criança, né, pequena, assim, menorzinho, a criancinha ela não tem discernimento, ela não tem aquele pensar abstrato, né, de se aprofundar nos valores éticos, né? Então, ela não sabe se ela está fazendo coisa certa ou errada. Se o pai está brigando, ela acha que tudo que ela faz é errado. Não é? Então, isso é o quê? É provocar a ira dos filhos. Hoje eu não vou entrar na questão, porque eu vou acabar me delongando, mas é uma questão muito importante, que é a questão do abuso de autoridade para com os filhos e principalmente do abuso sexual. Não é? Que essa semana aí teve, né, o dia contra o abuso, né, sexual. Muitas vezes 90% do abuso sexual de crianças 90% é feito dentro de casa. Dentro de casa, ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou pelo tio que ali habita, né? E a criança vítima, quando ela é menor, ela não tem ideia. Ela acha que a culpa é dela. Ela acha que é porque ela se porta de um jeito, então, e ela vive aquilo com medo. Uma vez conversei com uma pessoa, era pastor de uma igreja, né, e era uma senhora. Ela veio falar comigo e das assim, coisas que ela veio falar, ela falou que até os 14 anos de idade ela fora abusada por um vizinho. E ela, naquela época, achava que a culpa era dela. Olha que triste. Então, realmente, isso aí é algo que nós precisamos estar mais atentos. Mas, vamos lá. Quando é que os pais irritam os filhos? Quando eles exageram na correção física. Não é? Correção física, o que é? Disciplina física. Está na Bíblia, né? Provérbios. Né? Provérbios capítulo 22, 15, né? Diz que o pai deve disciplinar o filho. Né? Em outros trechos de Provérbios, Provérbios 22, 15, 13, 24, 29, 17, coloca a questão de disciplinar, corrigir com vara. É isso que diz a palavra de Deus. É claro que disciplinar fisicamente nada tem que ver com espancamento, mutilação física e coisas parecidas, porque isso é crime, né? Isso é crime, de acordo com o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
né? A disciplina física, não é? Seria, talvez, que a gente pode dizer aqui, né? O último recurso, né? De preferência, se a criança que está ali com as suas tolices, né? Ela for advertida, admoestada, não é? Pelos seus pais, por meio da conversa, de uma repreensão, de uma limitação, de alguma coisa que ela gosta, e ela entender que aquilo realmente, né, aconteceu para que ela se tornasse um filho abençoado, é muito bom, você conquistou o seu filho. Mas nós sabemos que, às vezes, é necessário uma correção, uma disciplina de acordo com a palavra de Deus, né? Só que não é assim, chega lá, sai espancando, não. Tem as suas formas, né? Tudo deve ser algo feito no Senhor, no temor do Senhor. Ah, mas assim ficou meio vago, não entendi. Você pode depois me chamar no privado, tirar as dúvidas, não é, sobre essa questão da educação, da correção da disciplina física, né? Outra forma que os pais irritam os filhos é quando ele vive de forma incoerente com o que diz aos filhos, não é? Por exemplo, olha, não fica vendo essas coisas na internet não, mas ele está ali no cantinho dele e está fazendo uma coisa e fala, não, mas o meu filho tem que fazer o que é certo, não é? Não, com certeza, né? Os filhos, eles estão te vendo, eles estão vendo o pai, estão vendo como é que os pais se comportam, né? O pai bebe e diz, você é menor, hein? Não vai beber, hein? Porque você é menor, né? O pai fuma, fuma não, hein? Que isso faz mal, né? O pai não lê a Bíblia, leia a Bíblia, hein? O pai não vai à igreja, não cultua a Deus, vá para a igreja, para que você seja um menino bom, né? Incoerente, né? Bem incoerente, né? Outra coisa, fazendo críticas injustas e pesadas, né? Rapaz, mocinha, estou pagando tua faculdade, hein? Aí você fica desperdiçando aí, quero ver quando é que você vai me repor as coisas aí, não é? Porque estou gastando pra caramba com você, hein? Você está me custando caro, está me dando trabalho, não é? E aí o filho vai, puxa, eu sou a causa da tristeza do meu pai, da minha mãe. Estou dando trabalho, nossa, eu estou sendo muito custoso para eles, estou onerando as finanças dele, né? Bom, é lógico, né, que eu, como pai, pregando isso aqui, né, cada ponto que eu falo, eu vejo o que eu já tenho errado, e eu vejo o que eu estou errando, e eu vejo o que ainda poderei errar, né? Eu sou que nem, né, muita gente, o pessoal fala que só muda de endereço, né? Mas a minha luta, eu creio que pode ser a sua luta também, né? De pai limitado, não é? Querendo acertar, a gente acaba errando, né? Às vezes a gente não quer ser omisso, a gente acaba sendo. Às vezes a gente não quer abusar da autoridade e acaba abusando da autoridade, né? Já teve, né, vez que, né, minha filha, meu filho chega, pai, você errou nisso aqui, né? Pai, aqui, você foi longe, né? Então, não é fácil, né? Eu prego a palavra,
mas eu sei que essa palavra aqui é a palavra que, né, volta e meia fala, puxa, não, eu errei. Eu errei nesse ponto. E aí, com certeza, Zé, teve coisas, situações em que eu tive que chegar, falar, olha, meu filho, perdoe, minha filha, me perdoe. Eu errei, eu exagerei na dose. Eu falei o que não devia ter falado. Pedir perdão é tão bom. Parece assim, ser eu, pai, vou me humilhar para os meus filhos, né? Aí eu vou perder a autoridade. Perde não. Acaba reavendo a autoridade. Né? É melhor que o filho veja que o pai reconhece os erros e pede perdão, do que aquele que diz, eu nunca erro. Né? E educar os filhos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor, educar ou criar, alimentar os filhos em todos os sentidos, né? Alimentar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Tem pai que fala assim, o que importa é meu filho ser doutor, é se formar bem na faculdade, mas e a questão espiritual? Importante ele estar bem de saúde. Sim, é claro, não somos nós pais que vamos determinar o futuro dos nossos filhos, né? Qual profissão eles vão exercer. A gente pode orientar, a gente pode abrir alguns horizontes, a gente pode apoiar, né? Mas o nosso papel de pais é de educar para que os nossos filhos tenham um caráter, né, personalidades formadas para poder seguir o caminho que agrada ao Senhor, né? E então aqui quando fala no versículo 4, antes eduquem-nos com a disciplina, aí passa por questão de disciplina física, né, e instrução que vem do Senhor, que é educação, ensino, trabalhar com princípios, não é só trabalhar limitando, punindo, não é, mas é trabalhar também treinando para que eles possam desenvolver seus dons, né, desenvolver suas habilidades, né? Trago aqui alguns desafios, né? Dos pais homens, né? Tenham bastante diálogo com seus filhos ou suas filhas. Não é? Quando eles estão na fase da adolescência, não é? Tem pai que acha que não vou dialogar sobre tudo com os meus filhos, porque se eu falar sobre, por exemplo, sexualidade com os meus filhos, aí eles vão querer sair fazer coisa errada por aí. É melhor que eles não saibam de nada. Não, hoje em dia, né, até criança tem, sem a gente saber, tem acesso a sites, né, de pornografia. Né? Então, a questão da educação emocional, falar sobre sexualidade, está sendo necessário, inclusive, com devidos limites, né, falar, inclusive, com crianças hoje. Né? Os pais falarem com crianças, porque o que eles aprendem o que eles veem na escola, né? Muitas vezes ele está ali convivendo com colegas que os pais muitas vezes estão na promiscuidade, em adultério, né? Vivendo. Sem falar na questão da homossexualidade, né? Então é importante realmente que os pais tirem dúvida, não é despertar curiosidade na criança, mas se a criança trouxer alguma dúvida, alguma coisa assim e tal, é importante, né, orientar até determinado ponto. Né? Nesse tempo de isolamento, né, não entreguem seus filhos aos cuidados das redes sociais, pois essas, com certeza, não educam. Né? A criança precisa de orientação. A disciplina física é mandamento bíblico, mas sempre deve ser acompanhada de educação instrutiva. Orem com seus filhos, não é? Sejam amigos deles. Se ele for adolescente, procurem ser amigo mais ainda. Não é?
Peça perdão aos seus filhos ou às suas filhas sempre que vocês se excederem no uso da autoridade, pois isso renova o relacionamento. Lembrem-se que vocês são responsáveis pelos seus filhos, de acordo com a autoridade que Deus deu a eles por meio da palavra. Não cobrem de seus filhos, nem procurem chantageá-los com o fato de que vocês estão lhes sustentando financeiramente. Eu te sustentei, hein? Agora é vez de vocês me sustentarem. Eu quero ter uma vida sossegada. Errar, todos nós erramos. Por isso, a reconciliação deve ser feita no mais breve possível. Não deixem seus filhos ficarem amargurados, de tal forma que eles se tornem alguém que apenas vive em sua casa e não vê a hora de sair dela. Conquistem seus filhos. Deus derrame graça sobre as suas vidas. O desafio acima, que é para os pais homens, é para os pais homens. Porém, há várias situações em que a mãe solteira acaba tendo que assumir esse duplo papel, mas os princípios são esses mesmos, eles valem para todos aqueles que estão criando. Não seja um pai ausente, seja um pai que coloca em prática a palavra de Deus. Amém? Quero orar junto com você. Ore comigo neste momento, tá? Pai Celeste, eu quero, juntamente com o meu irmão, minha irmã, que pode ser, nesse momento, um pai, pode ser um avô, pode ser um filho, pode ser um neto. Mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor conceda a mim e ao meu irmão, à minha irmã, um coração aberto para poder obedecer a Tua palavra. E se, Deus, detectar alguma falha nessa questão da relação pais e filhos, Pai, que o Senhor conceda a mim, conceda aos meus irmãos, minhas irmãs, a oportunidade, a graça de pedir perdão. Se tem alguém que tem alguma coisa contra mim, se é algum filho que tem alguma coisa contra mim, se é meu pai que tem alguma coisa contra mim, se é a minha mãe, se é o meu neto, se é o meu avô, alguém que tem alguma coisa contra mim, ou eu tenho algo contra essa pessoa, Pai, no mais breve possível, que haja a reconciliação, que haja o pedido de perdão e que haja uma busca sincera de uma restauração do relacionamento familiar. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.